Certamente você já deve ter ouvido falar em revisão da vida toda. A revisão é uma nova forma de calcular a média de todos os salários que é utilizada para calcular o valor do benefício que aposentado ou pensionista tem direito a receber. Esse novo cálculo dá à parte dos beneficiários o direito de incluir no valor as contribuições feitas ao INSS antes do início do Plano Real em 1994. O STF decidiu e se tornou realidade a revisão a vida toda. O que significa isso? Roberto, está um burburinho em toda a sociedade, no Brasil inteiro, essa decisão que o STF tomou no final ali de dezembro, em definitivo. Era um debate, uma discussão que já tinha vários anos que estava nesse dilema. Basicamente, a revisão da vida toda, para que a população entenda, é a recálculo dos benefícios das pessoas que aposentaram nos últimos 10 anos, onde que vai pegar todas as contribuições feitas na vida inteira, desde aquela primeira contribuição. Mas para que vocês entendam da melhor forma, é bom a gente voltar um pouco no tempo. Em julho de 1994 ocorreu o Plano Real, onde assim teve a mudança da moeda utilizada no país. Em 1999 teve então uma reforma da Previdência, no qual antes desse período utilizava-se para as aposentadorias apenas a utilização dos últimos 3 anos de contribuição. A partir de 1999, pegou-se assim apenas fazendo um cálculo aritmético ali das 80% das contribuições da vida da pessoa, observando até o período de julho de 1994. Ou seja, antes desse período, o Estado, o INSS, não considerava para fazer os cálculos assim, portanto, da aposentadoria. Basicamente, então, as pessoas tem essa possibilidade de entrar com ações judiciais e fazer esse recálculo. Mas quem teria sim o direito? São pessoas que tenham contribuído com um valor alto antes de 1994, antes de julho de 1994. Basicamente, a regra na vida é o quê? Você iniciar ganhando pouco e com o tempo você está ganhando muito. Mas tem algumas pessoas que ganhavam muito antes de 1994 e posteriormente começaram a contribuir com a pouca quantidade baseada no salário mínimo. Então, por isso, tem uma discrepância enorme em relação ao valor que quando ela se aposentou. Então, basicamente, tem que ser observado esse período de 10 anos, ou seja, a pessoa aposentou em dezembro de 2012. Então ela já não teria o direito, porque já completou 10 anos e prescreveu. Aí basicamente, a pessoa, você que está ouvindo, o ouvinte e o telespectador, basicamente vai ter que observar esse período aí de 1999 até 2019, porque em 2019 teve a nova reforma da Previdência que assim extinguiu essa possibilidade desse recálculo aí da revisão da vida toda. Para este outro advogado, o recomendado é procurar ajuda profissional para avaliar o direito à revisão. Primeiro, nós temos que ter um marco de data, 1994. Então, aquelas pessoas que trabalhavam, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Roberto exercia uma atividade em uma determinada empresa e o Roberto contribuía lá com o teto máximo previdenciário. Em 1994, o Roberto saiu dessa empresa, se ingressou numa outra empresa e começou a ganhar menos e começou a contribuir com o teto de um salário mínimo. E o Roberto, quando entrou com o seu processo de aposentadoria, pelo mecanismo atual, ele então começou a receber já a sua aposentadoria de um salário mínimo. Então, o que a revisão da vida toda permite? O Roberto vai entrar com esse pedido de revisão. E aí todas aquelas grandes contribuições de valores altos do teto máximo que o Roberto contribuiu antes de 1994, que não foram colocadas na base de cálculo, serão colocadas na base de cálculo, e aí esse benefício do Roberto será reavaliado, revisto, e o Roberto, ao invés de continuar ganhando um salário mínimo, vai ganhar aí o valor já corrigido, às vezes
2, 3 salários mínimos, mais do que isso. Então, essa, na verdade, é a revisão da vida toda. Agora, o que é o conselho principal que a gente diz para as pessoas? Se você contribuiu, pega a sua carteira de trabalho, você mesmo dá uma olhada, se você contribuiu com valores altos antes de 1994, você vai procurar então um advogado, você vai procurar um profissional especialista na área, e esse profissional, esse advogado vai estar então fazendo uma avaliação da sua situação e ver a viabilidade de entrar com a ação e a viabilidade do seu benefício ser revisto para a maior. Porque é importante dizer que tem que se fazer um cálculo antes, porque existe também uma possibilidade da pessoa, às vezes, sem uma orientação técnica de um profissional que conheça, fazer o seu pedido da revisão e nessa reavaliação o benefício até diminuir. Então a pessoa, por exemplo, está ganhando tipo, um salário e meio, em torno disso, né? Qual o risco de, se não da maneira devida, sem uma prévia avaliação correta, faz o pedido e pode diminuir de um salário e meio. Então, o que a gente orienta todas as pessoas, procure, de posse da sua carteira de trabalho, da sua senha do seu INSS, procure um advogado, procure um profissional especializado para estar analisando a sua situação. Sem dúvida nenhuma, é um dos grandes ganhos para aquela pessoa que é aposentada pelo INSS no país.